Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Iluminai, Senhor, a minha mente para que eu possa compreender, a minha boca para que eu possa proclamar e o meu coração para que eu possa guardar a vossa palavra. E que, a exemplo da sempre Virgem Maria, eu possa guardar tudo dentro do meu coração, mesmo que às vezes eu não compreenda. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, mais uma vez bem-vindo ao nosso canal. Bom, no vídeo de hoje eu gostaria de falar dos 3 versículos do capítulo 11 do Evangelho de São Mateus, que é aqueles 3 versículos reconfortantes, né? Que é um refrigério para a alma da gente, né? Que são os versículos 28, o 29 e o 30 do Evangelho do capítulo de São Mateus. Que aqueles versículos famosos, né? Que todo mundo está na boca de todo mundo, que todo mundo gosta de proclamá-lo, que é o: vinde a mim todos vós que estáis cansados sob o peso de vossos fardos, e vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra de vossa salvação. Bom, eu escolhi esse versículo, esses 3 versículos. Na verdade, já tem um tempo que eu queria falar sobre esses 3 versículos, né? Porque a última vez que eu fui meditar sobre esses versículos, eu me fiz uma pergunta no meio deles, assim, não dos 3 versículos, né, mas no contexto, né, da palavra, que a gente sempre cita, a gente sempre fala, ouve-se muito falar desses três versículos, né? Principalmente se cita muito aleatório essas partes dessa passagem, né? E eu me lembro, quando eu fui meditar, eu me fiz uma pergunta, né? Eu queria dessecar um pouquinho esses 3 versículos, porque eu acho eles riquíssimos. E a primeira pergunta que eu me fiz é: o que é um jugo? Né? Que Jesus veio dizer: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. O que é um jugo? Aí eu fui pesquisar o que é um jugo. E eu encontrei assim 2 respostas que podem ser colocadas perfeitamente no contexto daquela época. Bom, sobre essas 2 eu gostaria de falar. A primeira delas 2 definições, né, de jugo. A primeira delas é que o jugo, hoje na nossa cultura, aqui no Brasil, sobretudo em Minas Gerais, né, lá no interior, o jugo ele tem um outro nome, que também já existia naquele tempo, que é uma junta de boi. Quem já viu junta de boi? O que é uma junta de boi? Uma junta de boi, quem já viu do interior, o pessoal do interior, já viu muito carro de boi, né? Que é aqueles carros que você coloca os bois para fazer o trabalho. E também uma junta de boi é usada para arar uma terra. Que você prende os bois numa junta, né? E os bois puxam o arado e vai alguém atrás segurando e direcionando o arado, e alguém direcionando os bois, né? É sempre feito com 2 pessoas. Mas o que é uma junta de boi e qual é a sua função? A junta de boi, como a palavra mesmo diz, ela é uma madeira, né? É um pedaço de madeira, um tronco, que ele prende no pescoço, por isso que o jugo, né, vem de jugular, né, que prende no pescoço do boi, e ele é usado para prender 2 bois juntos. Qual que é a função dela nesse sentido, no sentido da junta de boi? É colocar 2 bois lado a lado para que eles caminhem no mesmo compasso
E assim eles consigam fazer o trabalho os dois ao mesmo tempo, que é puxar uma carroça, que é um carro de boi, né? Eu lembro que na minha infância eu tive esse prazer de ver, né, o carro de boi, de andar no carro de boi, assim, eu amava o barulho que fazia, né, das engrenagens da roda, assim, fazia um barulho da madeira, né? Eu amava. E o jugo a junta de boi, a função dela é essa: é você pegar dois bois e fazer com que eles caminhem no mesmo compasso, entendeu? Essa é a primeira dimensão que eu gostaria de partilhar com vocês, quando Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo. É exatamente isso, que Jesus, ele te convida a caminhar no mesmo compasso que ele. Só que pra gente, por um boi, assim, eu lembro que eu gostava muito dos bois pro carro de boi. Os bois, eles eram os bois mais mansos que tinha na boiada, né? E eram os bois que a gente podia chegar perto. Às vezes a gente podia pagar, ele solto, a gente podia chegar perto, passar a mão neles, porque eles eram bois mais mansos. Só que para o boi ficar manso, ele passa por um processo. Ele precisa ser amansado, né? Isso geralmente é feito desde bezerro, né? Eles colocam os bois, começam a treinar, né? Desde bezerro. Hoje em dia ainda é raro, mas ainda existe pessoas que fazem esse tipo de trabalho, né? De treinar bois. É muito raro, né, achar. Que hoje em dia tem trator, né, no campo, né? O campo já está moderno, então hoje quase não se vê mais juntas de bois, mas ainda se encontra em alguns locais. Então o bezerro, ele é treinado o boi, ele é treinado desde bezerro, e esse treinamento realmente para amansar, né? Para o condicionar a condição de carregar, de se colocar numa junta de boi, de colocar-se ele ao lado de outro para que eles possam caminhar. E o amansar, e exatamente o primeiro passo que para ele poder ser utilizado numa junta é isso, é amansar. O que é amansar? É você quebrar do boi. Primeiro, o que o amansador vai fazer? Ele vai quebrar o boi, ele vai quebrar a braveza, entendeu? O instinto de animal do boi, para ele tornar dócil. Santo Isidoro de Sevilha, ele vai dar uma definição do que é ser manso. É aquilo que se pode pôr a mão. Exatamente. Lembra que eu disse que os bois da junta, a gente podia pôr a mão nele, mesmo solto, que eles eram bois mais mansos. E é isso, uma pessoa mansa, um boi manso, é um animal manso, é aquele animal que se permite ser tocado. Esse é o primeiro ensinamento das palavras de Jesus. Somente um boi manso pode puxar um arado. Somente um boi manso pode ser colocado numa junta de boi. Somente um boi manso pode ser colocado no jugo, né? E isso que Jesus está nos dizendo. Eu vejo muito isso, Jesus dizendo: tomai sobre vós o meu jugo. Qual que era o jugo de Cristo? Qual que foi o pedaço de madeira que colocaram sobre o ombro de Cristo? Foi a cruz, não foi? Pois é. Então, eu vejo muito que Jesus nesse versículo, nessa pequena passagem, é Jesus nos convidando: carrega comigo a minha cruz. É Jesus nos convidando para carregar a cruz com Ele. É Jesus nos convidando para caminhar com Ele, carregar a cruz com Ele, caminhar no mesmo compasso com Ele, e que a gente possa se permitir ser dócil. Porque Jesus vai dizer: e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Como eu disse, somente um boi manso pode carregar uma junta.
é escolhido para a junta. Somente uma pessoa mansa pode carregar a cruz com Cristo. Nós só carregamos a nossa cruz quando nós somos mansos, quando nós permitimos sermos treinados por Deus, quando nós permitirmos sermos quebrados do nosso orgulho, quebrados da nossa braveza, da nossa revolta, porque o nosso coração ele não é dócil. O nosso coração ele é revoltado, o nosso coração ele é indomado, ele é indomável. Nós não permitimos que Deus nos quebre, que Deus nos dome, que Deus nos coloque no ponto de carregar a cruz que Ele quer pra gente. É incrível como o cristão ele ainda acha que ser cristão é ter a glória na terra. É uma loucura, sabe? É uma loucura você achar que você vai encontrar Cristo, que você vai seguir Jesus sem cruz. Talvez seja isso que faça com que muitas das vezes as nossas orações sejam idólatras. Por quê? Porque para pensar. Jesus é Deus. Jesus desce do céu. Jesus é o Filho de Deus, um só com Deus. Eu e o Pai somos um. E a oração de Jesus é humilde. Jesus, toda vez que Jesus vai falar, vai rezar, ele reza com humildade. Eu vos dou graças, Senhor, porque me ouvistes. Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas que não se faça a minha vontade, mas a vossa vontade. Então a oração de Jesus é uma oração humilde. Então Deus rezando a Deus, olha que legal, Deus rezando a Deus com humildade. E nós, criatura, quantas vezes nossa oração é arrogante? Quantas vezes nós rezamos, nós dirigimos a Deus orações onde nós queremos determinar o que Deus faça? Sabe, eu me lembro uma vez que, não lembro qual pregador, contando a história, diz ele que encontrou uma senhora numa padaria, e a senhora era católica, e essa senhora tinha dentro do negócio, ela recebeu uma cura por intercessão de Nossa Senhora, e ela foi para a igreja evangélica. E ela disse para ele, mas sabe, lá na nossa igreja é diferente. Lá na nossa igreja é diferente. Eu gosto da minha igreja, porque na igreja católica a gente pedia, a gente implorava por Deus, a gente se humilhava, mas lá não, lá nós determinamos e Deus faz. É assim a oração de muitos cristãos hoje em dia. Eu determino que Deus deve fazer. Sabe, nossas orações muitas vezes elas confundem autoridade, ter autoridade com ser autoritário. Todas vezes nós queremos mandar em Deus. Nós não somos humildes, nós não somos mansos. E quando Deus não nos atende, nós nos revoltamos contra Deus. Senhor, por que eu estou assim? Por que eu estou sofrendo assim? Eu não aceito. Certa vez eu conversava com uma amiga minha, ela dizia, eu não aceito isso para minha vida. Eu falei, mas quem é você para não aceitar algo na sua vida? Então, quantas das vezes nós colocamos Deus no banco dos réus, dizemos, Senhor, por que o Senhor fez isso comigo? Por que o Senhor fez isso? Senhor, eu te sirvo há tanto tempo, sabe, Senhor, eu cresci na igreja, Senhor, eu faço isso pelo Senhor, eu faço aquilo, eu fiz aquilo tudo, por que o Senhor permitiu que eu fizesse isso? E a gente quer que Deus nos dê explicação, que Deus faz da nossa, às vezes nós queremos que Deus faça a nossa vontade, não nós fazemos a vontade de Deus. Aí eu pergunto, quem é servo aqui? O servo não é maior que o seu Senhor. Muitas das vezes nós queremos determinar o que Deus faz e quando e na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. Isso não é autoridade.
A autoridade, vale lembrar que a autoridade que Jesus nos deu na Bíblia é a autoridade sobre os espíritos maus, não sobre o Espírito Santo. A autoridade que Deus nos dá é para falar e fazer em nome de Deus, não para falar e fazer o que nós queremos que Deus faça. Bom, a segunda dimensão, a segunda explicação, né, sobre o jugo que eu encontrei vai nos remeter à cruz também. Porque o que era o jugo também usado naquela época? Quando principalmente os romanos faziam muito isso. Quando os romanos eles iam, e os romanos estavam sempre em guerra, né, sempre querendo expandir o seu império, quando eles venciam uma batalha, eles voltavam e o César ele entrava na cidade vestido no seu cavalo, todo imponente, né? E ele entrava na cidade vitorioso, vestido no cavalo, e a população o aclamava e jogava flores em César, e o César entrava vitorioso. E às vezes ele trazia com ele os derrotados. E os derrotados, ele era imposto um pedaço de um jugo, que era também um pedaço de madeira, preso no ombro, e aquilo ali era um sinal de humilhação. Era um sinal, eles traziam os derrotados como escravo. Entrar na cidade, carregar aquele jugo pela cidade, era um sinal de humilhação, era a forma com que eles encontravam para humilhar os seus derrotados, os seus inimigos derrotados. Lembra alguém? Carregamos um madeiro por uma cidade? Vale lembrar que alguns dias antes, um domingo antes, né, da Sexta-feira Santa, Jesus entra na cidade montado num burrinho, e o povo gritava Hosana, o filho de Davi, e jogava ramos por onde Jesus passava. É um contraste, né, entre o vitorioso César e o Deus que entra na sua cidade, a Jerusalém. E mais tarde esse mesmo Deus sai da cidade como um escravo, assumindo uma condição de escravo, humilhado. Então, as duas dimensões do jugo de Jesus. Quando Jesus diz, tomai sobre vós o jugo, Jesus está dizendo, tomai sobre vós a minha cruz e ajudai-me a carregá-la. Carrega comigo a cruz, caminha comigo, deixa eu te ensinar, deixa eu te moldar, ajusta o seu coração ao meu, ajusta os seus passos com o meu, caminha lado a lado comigo. Permita que eu te ensine, aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprenda de mim. Me dá os seus fardos. É uma troca muito doida, né? Jesus quer te propor uma troca, de onde ele vai te dar uma cruz. É um ensinamento muito, muito belo. A cruz, ela vai vir, ela é presente na nossa vida, caminhando com Deus ou não. A diferença é que a cruz que Deus coloca na nossa vida, ela é suave. Quantas das vezes, quem já viu a vida sobretudo dos jovens, que sem Deus? Você já viu um jovem que vive na balada? Está sempre cansado. Já viu uma segunda-feira de uma galera que enche a cara? Às vezes
Às vezes eu encontro alguns companheiros e companheiras de trabalho que eu olho e falo, meu Deus do céu, que cara de derrota é essa, menina? Eu bebi no sábado. Aí passou o sábado e domingo e na segunda-feira tá um trapo. Tô sempre cansado. É um fardo. Então Jesus vai dizer: vinde a mim, todos nós que estáis cansados sob o peso de vossos fardos. Deixa que eu te alivie deles. Carrega comigo a minha cruz, porque por mais que você esteja... Então Jesus não está prometendo uma vida mansa, uma vida tranquila, uma vida sem problema. Jesus está te prometendo uma cruz. A minha cruz. O meu jugo. O meu peso. Carrega comigo a minha cruz. Troca isso aí. Porque o meu fardo, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quem caminha com Jesus e aprende a carregar a cruz com mansidão, já reparou que está sempre feliz? Está alegre? Pode estar cansado assim, fisicamente, mas a alma está leve. Sabe? Costumo brincar muito com a minha esposa. Outro dia eu estava até falando com ela. Brincar não, né? Falo sério, né? Gente, é incrível como assim, a paz que a gente sente. Sabe? Eu tô em paz. Meu coração tá em paz. Sabe? Desde o momento que Deus entrou na minha vida e que eu permito que Deus haja e me transforme, que Deus amance o meu coração, Gente, o meu interior é uma paz. Lá de fora pode estar quebrando. Esse trabalho está estressante, sabe? As pessoas fazendo raiva, mas eu estou em paz. Por quê? Porque primeiro, você não carrega a cruz sozinho. Você lembra que a junta de boi, ela prende 2 bois? Não que não tô chamando Jesus de boi não, tá, gente? É só uma analogia. Mas, quando eu carrego a cruz, Jesus carrega a cruz comigo. Eu lembro muito do Cirineu, né? Carregando a cruz com Cristo. Porque é isso mesmo, quando eu pego a cruz, Jesus pega do outro lado, e às vezes que eu estou cansado, Jesus pega e segura e me levanta e carrega eu e a cruz junto. Mas eu não trocaria, me desculpa, a paz e o sossego que a minha alma tem, que o meu coração tem, eu não troco por uma vida de festa nenhuma. Porque eu sei que tudo isso é passageiro. Eu sei que o tempo da minha vida... Às vezes as pessoas dizem, a gente precisa aproveitar a vida porque essa vida é curta. Oh, meu Deus, eu fico pensando, quanto é incrível como as pessoas enxergam da forma errada. A vida é curta, a vida é passageira. Mas nós estamos em um breve caminho entre 2 eternidades. Essa vida é um breve momento entre 2 eternidades. E nós estamos aqui, nós somos cidadãos do céu, exilados neste vale de lágrimas. E é incrível como que as pessoas se apegam a esse mundo, se apegam a coisas. Gente, você tem que aproveitar a sua vida, você tem que aproveitar a sua juventude, enquanto você pode. Meu Deus, mas é sábio.
Você tem que aproveitar a sua juventude enquanto você pode. E quantas vezes a gente fica comendo pó, sabe? Acabando com a saúde também, né? Mas se arrastando na lama achando que tá vivendo. Desculpa, mas eu não troco essa vida, a minha paz, por nada. A sensação de ter Deus na alma eu não troco por nada. A sensação de sentir Deus dentro de mim, de sentir Deus no meu coração, eu não troco por nada. E que nós possamos, o meu desejo, né, nesse vídeo, é que a gente possa ter a capacidade, a coragem de olhar para Cristo e aceitar o Cristo. Às vezes as pessoas dizem: você aceita Jesus? Você tem que aceitar Jesus na sua vida. Eu brinco, eu quero aceitar Jesus, eu aceito, eu luto para que Ele me aceite, porque eu sou ruim demais, e graças a Deus Ele me aceita, e Ele me chama para carregar a cruz. E que nós possamos aprender que não existe e não é possível existir salvação sem cruz. O mestre não, o discípulo não é maior que o mestre. Se o mestre carregou a cruz, que nós devemos carregar a nossa. E as cruzes que Ele nos enviar, as provações, as dificuldades que Ele nos enviar. E caminhamos carregando a nossa cruz rumo ao reino dos céus. Amém? Deus abençoe a todos e mais uma vez obrigado. Um pedido que eu ainda não fiz: sigam o canal. Às vezes a gente vê, começa a assistir e tá sempre esperando que o outro mande, né? Que eu mande. Já reparou que eu não tô mandando mais link no WhatsApp? Segue o canal, ajuda. Se gostou, compartilha com as pessoas, porque também é uma forma de evangelizar. Se o que eu disse faz sentido, você acha que faz sentido para a sua vida e possa fazer sentido para a vida de mais alguém, compartilhe essa pequena meditação. Amém? Deus abençoe a todos. Obrigado.